Bem-vindo ao canal do Canal History. Aqui, fazemos uma viagem ao longo do tempo para que você possa adormecer de maneira fácil e lucrativa. Não se esqueça de se inscrever e dar um tipo. No final da palestra, você estará dormindo rapidamente. Feche os olhos e a história da imagem. A história dos maçons é um vasto universo de enigmas, segredos e lendas. Ao longo dos séculos, há muito que descobrir sobre eles. Há muito mistério e intriga em torno de sociedades secretas, ritos misteriosos e significados ocultos, certo? Mas por trás dessa imagem romântica e mística, há uma história muito real que pode ser rastreada da Idade Média até os dias atuais. O próprio nome da maçonaria vem da palavra francesa cai. E isso não é acidente. No início de sua jornada, os pedreiros eram uma comunidade de mestres, SRO, iteira, catedrais e mosteiros da Europa. Todos estavam unidos por seu profundo conhecimento profissional e regras de conduta rigorosas que foram passadas de gerações mais velhas para jovens estudantes. Segredos de seu ofício foram compartilhados com pessoas de fora por meio de associações profissionais fechadas, ou guildas, que apenas os iniciados tiveram acesso. Com o tempo, uma cultura especial de comunicação e interação desenvolvida em torno dessas guildas de construção. No passado, havia alguns grupos realmente especiais de profissionais e fraternidades que ajudaram seus membros a se sentirem apoiados e mantiveram seus projetos confidenciais. Esses grupos tinham um tipo de hierarquia que facilitou o compartilhamento de seus conhecimentos e ficar de olho na qualidade de seu trabalho. Com o passar do tempo, as guildas de construção se tornaram menos importantes. Em torno do final da Idade Média e do início do Renascimento, eles praticamente desapareceram. A necessidade dessas associações de construtores e a própria construção sempre foi um pouco misteriosa. Foi durante esse período que a guilda começou a mudar, recebendo lentamente as pessoas que geralmente não estavam envolvidas na construção, mas estavam interessadas em filosofia e exploração espiritual. Esses novos membros trouxeram novas ideias e perspectivas, infundindo as antigas guildas com uma nova vida. Com o tempo, essas guildas de artesanato se transformaram em uma comunidade vibrante de pensadores. Cientistas e intelectuais encontraram ajuda de construir símbolos para expressar seus próprios pensamentos sobre o homem e a sociedade. A construção real deu lugar à melhoria interna. Essa importante mudança histórica da construção prática para a filosófica e simbólica explica por que a maçonaria adquiriu esse mistério e por que seus símbolos se tornaram cercados por muitas lendas e conjecturas. Para entender melhor como os construtores artesanais foram capazes de estabelecer as bases para uma irmandade intelectual, vamos dar uma olhada mais de perto. Vamos levar um momento para pensar nas guildas medievais de construção, o núcleo original desse incrível fenômeno. Na Europa medieval, encontramos um mundo onde ideais elevados coexistem com trabalho duro e lutas diárias para a sobrevivência. Guerras, epidemias, fome e superstição levaram à criação de estruturas arquitetônicas grandes e inspiradoras. Ainda hoje, essas grandes catedrais góticas, castelos e mosteiros continuam a cativar nossa imaginação. E por trás dessas criações magníficas havia um grupo especial de artesãos, maçons profissionais. Nas comunidades aconchegantes e unidas dos tempos medievais, as guildas dos maçons desempenharam um papel vital na construção de templos bonitos e inspiradores. Esses pedreiros eram um tipo especial de trabalhadores qualificados, combinando os talentos de engenheiros, arquitetos e artistas. Eles não eram apenas construtores, eles foram os que criaram arcos deslumbrantes, abóbadas complexas e as decorações mais delicadas. O domínio dessas artes exigia anos de dedicação e prática, mantida em segurança e segredo do mundo exterior. Com o tempo, essas guildas de construção se tornaram sindicatos profissionais unidos, onde os membros trabalharam juntos para criar obras-primas que ainda nos surpreendem hoje. O aluno chegou à guilda quando adolescente, ansioso para aprender. Eles passaram muitos anos estudando ofício sob a orientação de um mestre experiente, dominando gradualmente as técnicas práticas de trabalhar com pedra e o básico da matemática, geometria e arquitetura. Quando suas habilidades atingiram o nível necessário, eles poderiam ser chamados de aprendiz. Depois de demonstrar seus conhecimentos e habilidades em um teste especial, eles podem se tornar um mestre. Eles foram capazes de liderar seus próprios projetos. Havia boas razões para a hierarquia estrita e o longo treinamento. O ofício de mason incluía segredos que lhes permitiam construir edifícios que pudessem durar séculos sem perder sua beleza. A guilda da construção fez o possível para proteger esse conhecimento em sua comunidade usando um sistema de sinais secretos, símbolos e rituais entendidos pela outra.
Esse sistema incluía não apenas as habilidades profissionais dos artesãos, mas também sua filosofia, visões de mundo e princípios morais. 3 ferramentas, em particular, tinham um propósito profundo e significativo para os pedreiros. Os bússolas circo, quadrado e espátula eram mais do que apenas ferramentas, eles eram símbolos da conexão dos pedreiros com seu ofício e um com o outro. Essas bússolas lhes permitiram medir e construir o círculo perfeito, um símbolo de integridade e ordem divina. O uso dessas ferramentas na construção de edifícios era uma maneira de os artesãos dar vida ao plano divino à pedra. Os ângulos certos e a precisão perfeita das paredes de construção eram uma prova das vantagens materiais que os maçons desfrutavam. Em um mundo que às vezes pode parecer injusto, a ideia de um ângulo reto e um quadrado significa algo realmente especial para os pedreiros. Eles viram a praça como um símbolo da integridade moral e uma pessoa boa e honesta. Eles se lembrariam da importância de levar uma vida baseada na justiça, sinceridade e respeito por seus irmãos e irmãs. E, finalmente, a espátula é uma ferramenta que ajuda a misturar e nivelar a argamassa que mantém todas as pedras individuais para tornar algo bonito e forte. É um símbolo da ideia de que estamos juntos nisso, trabalhando em direção a um mundo melhor. A unidade e o apoio mútuo são a argamassa que liga a parede, e a solidariedade da ideia de unidade no trabalho conjunto é realmente emocionante. O respeito e a lealdade são as pedras angulares de nossa comunidade, e essas ferramentas que se tornaram símbolos foram usadas nos rituais e tradições das guildas. Assim, as atividades diárias de construção se transformaram gradualmente em algo mais do que uma mera profissão. As guildas nacionais preservaram essas tradições e começaram a atrair a atenção de pessoas longe da construção, mas interessadas em suas ideias filosóficas e morais. Foi então que a transformação gradual Vamos falar sobre como as comunidades de construção se uniram para formar um grupo mundial de pensadores sob o nome de maçonaria. Antes de a maçonaria se tornar um movimento intelectual e filosófico, a Guilda da Construção passou por uma grande mudança. Seus conhecimentos e tradições foram além do círculo profissional e começaram a atrair representantes da elite intelectual da Europa. Na próxima parte de nossa palestra, falaremos sobre esse momento-chave na transição do ofício de construção medieval para a Irmandade Filosófica. A comunidade intelectual surgiu pela primeira vez no final do século XV e foi realmente ativa durante o século XVI. Este foi um momento de grandes mudanças na Europa medieval. A ciência estava crescendo, a Igreja estava perdendo parte de seu poder, e novas ideias sobre o mundo e as pessoas estavam surgindo. Tudo isso criou as condições para grandes mudanças, e as lojas maçônicas não foram exceção. No passado, as guildas estavam abertas apenas para construtores e arquitetos profissionais, mas então pessoas de todos os tipos de origens diferentes começaram a se juntar. Os novos maçons eram um grupo de pessoas inteligentes e curiosas, incluindo filósofos, cientistas, matemáticos, alquimistas, médicos e aristocratas. Eles foram atraídos para os segredos do universo e da mente humana. Eles estavam animados para explorar questões espirituais e morais sem as restrições da Igreja e de outras autoridades. Entre esses novos membros estavam algumas pessoas notáveis, como o renomado alquimista escocês e o Dr. Robert Murray, o brilhante filósofo Elias Moll, e o matemático e astrônomo escocês James Gregory. A jornada emocionante do ofício de construção para a comunidade intelectual começou na Escócia. Foi lá, no século X, que as lojas de Edimburgo e outras cidades receberam pessoas que não estavam envolvidas nas atividades práticas dos maçons. Essas lojas transformaram ferramentas de pedra e construção. Os membros das lojas escocesas não tiveram apenas conversas filosóficas, eles também criaram uma cultura interna especial, onde combinaram lendas e mitos antigos. Eles conversaram muito sobre como o simbolismo da construção de ferramentas é uma maneira bonita de ajudar os membros individuais das lojas escocesas a aprender sobre moralidade. Eles não apenas tiveram conversas filosóficas, eles também criaram uma cultura interna especial, onde foram celebradas lendas antigas, ideias esotéricas e regras de conduta rigorosas. As reuniões da loja foram realizadas em um ambiente aconchegante e à luz de velas, cercado por símbolos e rituais misteriosos, com base nas antigas tradições de construção. Foi nessa atmosfera que a tradição de aceitar novos membros através da iniciação desenvolveu um rito especial A passagem era sobre o candidato compartilhando seus pensamentos sobre as ideias morais e filosóficas do alojamento. As lojas, que costumavam ser montadas nas casas das pessoas, eram lugares onde todos se sentiam confortáveis e seguros para conversar sobre qualquer coisa que estivesse em sua mente. Eles liam e falavam sobre as obras de filósofos antigos, alquimistas medievais e pensadores modernos.
Era um espaço em que os participantes podiam mergulhar profundamente nas complexidades da vida e da moralidade, sem se preocupar em serem acusadas de heresia ou quebrar regras sociais. Bem, a maioria dos lugares fez isso, mas na Escócia, eles tiveram uma abordagem um pouco diferente. A França também estava passando por uma transição semelhante nas lojas francesas do século X. Representantes da nobreza superior estavam entre eles, incluindo pessoas próximas à corte real. A Associação Aloodes era uma prestigiada ocupação intelectual que enfatizava seu alto status social e educação. Nessas lojas francesas, as ocupações intelectuais eram a norma. Mas então, no verão de 1717, algo incrível aconteceu em Londres. Isso mudou a história da maçonaria para sempre e deu um novo status e significado. Em 24 de junho, o dia de Saint João Batista, representando as 4 igrejas da Holy Cross, veio prestar seus respeitos. A cruz da Santa Cruz da Sagrada Cruz de Londres Independentes de Londres se reuniu na famosa taberna Ganso e Cuspir e decidiu criar uma única organização central. Mais tarde, esta organização ficou conhecida como a Grande Loja de Londres e Westminster. É a partir desse momento que podemos contar a existência de modernos. Antes de haver uma maçonaria organizada, as lojas maçônicas eram pequenas, muitas vezes não relacionadas a associações, onde as pessoas discutiam questões filosóficas e ideias de melhoria moral. Agora, as 4 lojas de Londres localizadas nas tabernas de Ganso e Cuspir, Crown Apple e Goblet Grap, decidiram criar uma estrutura centralizada com regras, tradições e rituais unificados comuns. Esta etapa foi cuidadosamente pensada e preparada com antecedência, porque os participantes da reunião entenderam a necessidade de criar uma autoridade comum que pudesse otimizar as atividades do alojamento e aumentar o prestígio do movimento maçônico como um todo. Um homem com boa reputação entre os membros da loja eram pessoas comuns, não grandes tiros na sociedade. Mas mesmo nos primeiros dias da Grande Loja, foi um sucesso com a aristocracia inglesa e a alta sociedade. Em 1721, o grão-mestre não era outro senão o Duque John Montagu, uma figura bem conhecida e influente na corte real. Isso tornou o alojamento ainda mais prestigiado e, com os aristocratas se unindo, tornou-se o assunto da cidade entre a elite intelectual e social da Inglaterra. Um dos principais objetivos do alojamento era organizar as regras e padrões gerais da maçonaria foram estabelecidos para ajudar todos a entendê-los. Os diferentes estágios de iniciação, como aprendiz, viajante e mestre, tinham rituais detalhados com ensinamentos filosóficos e morais. Essas cerimônias foram sobre ajudar os pedreiros a crescer espiritualmente e intelectualmente e aprender a trabalhar juntos. A Grande Loja de Londres também criou alguns documentos gerais para orientar os maçons em suas vidas juntos. O mais importante desses documentos essas são as Constituições do Maçom, escritas pelo estimado James Anderson em 1723. Ele era um clérigo escocês e um membro proeminente da loja. Ele sistematizou as regras, definiu os princípios das relações entre o alojamento e os membros da Irmandade e lançou os fundamentos da filosofia maçônica. Essas constituições se tornaram o fundamento de todo o movimento maçônico e foram aceitas pelos maçons em muitos outros países, não apenas na Inglaterra, mas também no exterior. Representantes dos estratos mais altos da sociedade, intelectuais proeminentes e figuras culturais começaram a se juntar às fileiras maçônicas, atraídas pela atmosfera livre, pelos ideais do humanismo e da tolerância. Entre essas pessoas estavam filósofos, escritores, cientistas e até diplomatas. Eles se conheceram em lojas maçônicas para discutir as ideias do iluminismo e do progresso social. Eles foram inspirados pelas ideias do iluminismo e queriam melhorar a sociedade. Eles também foram influenciados por ideias maçônicas e estruturas organizacionais da Inglaterra. Essas ideias se espalharam por toda a Europa, incluindo França, Alemanha, Holanda e outros países. Dentro de algumas décadas, as lojas maçônicas foram estabelecidas na América do Norte. Essas lojas ganharam mais popularidade e influenciaram a vida intelectual e política de continentes inteiros. Portanto, a criação da Grande Loja em Londres não foi apenas um evento local. Foi um momento histórico importante. Graças a isso, a maçonaria ganhou modernidade. Sua estrutura, regras claras e significado internacional tornaram uma organização capaz de influenciar processos culturais, políticos e filosóficos na Europa. O processo de iniciação sempre foi um evento central na vida de qualquer maçom. As iniciações foram um sistema rigoroso que consistia em 3 estágios separados pelos quais o candidato passou sequencialmente, em determinados intervalos de tempo. Todos os 3 ritos nunca foram realizados de uma só vez.
Ao mesmo tempo, a pessoa se mudou gradualmente do primeiro estágio para o segundo, e somente depois disso poderia ser admitido no terceiro maior grau. O início do discípulo ocorreu em uma sala de lode que havia sido cuidadosamente montada. O candidato, sem conhecer os detalhes do rito, entrou na sala vendada e parcialmente nua. Era um símbolo de cegueira espiritual, ignorância e abertura sincera para os irmãos da loja. Os irmãos da loja fizeram uma série de perguntas sobre suas intenções e se ele estava pronto para se tornar um membro da Irmandade. Você precisará seguir suas leis morais e éticas, manter seus segredos e melhorar a si mesmo. Depois de responder perguntas, o candidato deu um juramento solene, colocando a mão na Bíblia ou outro texto sagrado para ele. Somente depois que a venda foi removida, ele viu os rostos de seus novos irmãos neste alojamento de Urano. Esse momento simbolizava um novo começo, uma chance de construir um mundo melhor juntos. O despertar espiritual é uma bela jornada da escuridão da ignorância à luz da verdade. Então, em uma atmosfera gentil e acolhedora, a segunda etapa da maçonaria explicou os princípios e objetivos básicos para ele. Quando os irmãos mais velhos viram como ele era dedicado e sério, eles ficaram encantados em introduzir o início do aprendiz, o que foi um pouco mais difícil. A cerimônia foi uma bela celebração da jornada do aprendiz até agora. Era o momento para ele refletir sobre seus deveres iniciais e aprender a se comportar na sociedade e dentro da Irmandade. Durante a cerimônia, o candidato fez uma jornada simbólica pelo templo. No caminho, ele encontrou vários obstáculos e perguntas que exigiam que ele refletisse e interpretasse. Símbolos do aprendiz. Ele teve que responder a perguntas sobre os deveres do homem à sociedade e à Irmandade e sobre o significado dos princípios morais da maçonaria, para mostrar sua compreensão do simbolismo que ele estudou no primeiro estágio. Somente depois de garantir que o candidato tenha dominado as fundações morais e intelectuais, ele o aceitou no segundo grau. Ele recebeu instruções mais profundas sobre as tarefas do aprendiz: conhecer o mundo e a si mesmo, desenvolver a mente. Somente os pedreiros que dominavam com sucesso os dois primeiros estágios e provaram que seu desenvolvimento espiritual e moral pudesse entrar no terceiro e mais importante grau, o mestrado. O terceiro estágio foi o mais complexo e simbolicamente rico. Representou um tipo de drama que poderia ser reproduzido no futuro. Os membros do alojamento tocaram junto com o candidato. A trama central era o caminho simbólico do lendário mestre do Templo de Abia, o construtor do Templo do Rei Salomão, que foi morto por. O candidato estava determinado a se apegar aos segredos de seu ofício, e ele experimentou o destino do templo em um desempenho ritual. Primeiro, ele teve que passar simbolicamente pelo templo, onde 3 membros da loja retratavam conspiradores. Eles o pararam, exigindo revelar os segredos do mestre. O candidato hesitou em avançar com o ritual, de modo que o grupo guiou gentilmente no processo. Eles começaram com um leve toque em seus ombros e peito, depois o colocaram gentilmente no chão para simbolizar sua transição. Este momento foi o coração do cerimônia. O candidato, sentindo-se completamente vulnerável, ficou no chão, experimentando a passagem simbólica de seu antigo eu. Em um gesto ritual realmente especial, os iniciados o levantaram, e essa ação simbolizava a ressurreição espiritual do candidato. Quando ele renasceu, ele não mais identificou como membro da Fraternidade da Noca, que tinha mais princípios morais. Depois que o ritual foi concluído, o candidato recebeu o significado do que ele acabará de passar. Estou aqui para você, meu amigo. Este é apenas um lembrete gentil de que somos todos mortais, e o verdadeiro significado de vida e imortalidade é encontrado em nosso crescimento espiritual. É nosso dever reconhecer o valor de um candidato, conceder-os com honra e guiá-los em suas novas responsabilidades em relação a membros mais jovens, lojas e a comunidade em geral. Símbolos da maçonaria geralmente se tornam uma fonte de. Você já ouviu falar de todos os mitos e teorias da conspiração sobre lendas antigas, imagens religiosas e símbolos? Muitas pessoas acreditam que têm histórias específicas e significados profundos que são muito mais interessantes do que as conjecturas mais misteriosas. Um dos símbolos mais famosos e frequentemente discutidos é o olho que tudo vê, também chamado de olho da providência. Este símbolo é um olho fechado em um triângulo e cercado por um brilho dos raios. Muitas pessoas sentem uma sensação de admiração e até um pouco de medo quando ouvem sobre esse fenômeno. Apareceu pela primeira vez no Egito Antigo, onde um símbolo semelhante, o olho de Horus, foi usado para representar proteção divina e sabedoria. Mais tarde, durante a Idade Média e o Renascimento, a imagem dos olhos foi usada na iconografia cristã para representar um Deus que é onisciente e observa as ações das pessoas.
Os maçons abraçaram essa compreensão cristã do símbolo, tecendo na ideia de orientação moral absoluta. O olho da providência, um símbolo da supervisão divina, agrada as paredes, lembrando-nos que nossas ações são sempre observadas por um poder superior. Isso instila um profundo senso de responsabilidade em todo pedreiro, incentivando-os a agir com integridade e propósito. Outro símbolo significativo que melhorou lindamente o design das lojas maçônicas é que esse símbolo é tão interessante porque está realmente enraizado em algumas das ideias mais antigas sobre o mundo. É visto como essa arena eterna da luta entre forças opostas, como luz e escuridão, bem e mal. E na maçonaria, é assumido ainda mais significado. O chão de xadrez para um pedreiro representa não apenas a luta dos opostos, mas também a própria vida humana. É tudo sobre fazer escolhas e ter valores morais. Então, quando um pedreiro está de pé naquele andar durante as cerimônias, é um lembrete de que sua vida é uma série de decisões. E cada decisão pode ter um impacto positivo ou ter um impacto negativo, dependendo da escolha que ele faz. É um grande lembrete da importância de fazer escolhas morais e ser responsável pelas consequências de nossas ações. O simbolismo maçônico é realmente significativo, e as duas colunas, Bowes e Yain, são inspiradas por uma tradição antiga de construir o primeiro templo. De acordo com a história bíblica, essas colunas foram colocadas em frente à entrada do templo e representam sabedoria e harmonia. Para os maçons, as colunas têm um significado mais profundo e filosófico. Eles representam dois lados da existência humana, o material e a espiritual. Bo, de pé à esquerda, representa a estabilidade física, a capacidade de suportar as dificuldades e as provações da vida. Yain, de pé à direita, representa um crescimento intelectual e espiritual, levando a sabedoria e perfeição interior. Os pilares ajudaram todos a lembrar que uma vida harmoniosa é possível quando combinamos inteligência e força de vontade espirituais e materiais. Uma das figuras mais reconhecíveis e misteriosas do simbolismo maçônico é a pirâmide, geralmente retratada com o olho tudo. Muitas pessoas associam esse símbolo a edifícios egípcios antigos e ocultos. O significado da pirâmide para os maçons. A pirâmide é uma alegoria da ascensão espiritual do homem, sua luta pela perfeição moral e intelectual. A ampla base da pirâmide simboliza o estágio inicial do caminho espiritual quando uma pessoa está imersa nos cuidados de coisas materiais e terrenas. Os lados da pirâmide se estreitam em direção ao topo, representando a jornada em direção à iluminação e autodescoberta. É como se eles estejam chegando. Um estado superior, onde eles podem olhar para o mundo com sabedoria, conhecimento espiritual e pureza moral. O símbolo ficou muito popular porque foi usado no dólar americano em 1782. Na verdade, não foi criado pelos maçons, mas muitos deles ajudaram a fazê-lo. É por isso que hoje, a pirâmide com o olho é um dos principais sinais maçônicos, mesmo que tenha um profundo significado filosófico. Ao longo dos anos, as pessoas formaram algumas ideias interessantes sobre a Irmandade Maçônica. Algumas pessoas dizem que é um grupo secreto dentro das lojas maçônicas que estão ligadas ao satanismo. Mas essas ideias não aparecem do nada. Eles vêm do mistério dos rituais e do fato de que muitas pessoas realmente não entendem o que significam. Se você quiser saber de onde essas lendas vieram, você precisa olhar para a história. A primeira vez que as pessoas pensaram que os maçons poderiam estar envolvidos com o oculto foi no século XV. Naquela época, as lojas maçônicas estavam se espalhando pela Europa. Eles tiveram reuniões secretas, onde mantiveram seus membros no escuro. Naqueles dias, as pessoas se entreolhavam com muita curiosidade. Eles pensaram que era estranho e até um pouco assustador quando duas pessoas estavam muito próximas uma da outra. Em qualquer comunidade em que as pessoas não se entendessem, era comum as pessoas preencher as lacunas com histórias que poderiam ser um pouco assustadoras. Os maçons, em particular, eram frequentemente vistos como concorrentes. Em 1738, o Papa Clement XII disse que os maçons não eram permitidos e que suas reuniões eram contra a Igreja. A Igreja disse que os maçons estavam fazendo rituais secretos de Ária e rejeitando a ordem divina do divino. Sociedade. Este documento teve um grande impacto sobre como as pessoas viam os maçons na Europa. Isso levou a muitos rumores e acusações de que as lojas não eram boas, fazendo coisas como praticar magia, magia negra e outras coisas que eram desaprovadas. Havia mais e mais rumores sobre o satanismo na maçonaria no século XIX, que também era um momento em que as pessoas realmente gostavam do misticismo e do oculto. Foi na época que Léo Taxil, um escritor francês, se envolveu. Ele teve uma grande influência sobre como as pessoas pensavam sobre a maçonaria como uma religião.
Na década de 1880, o Tocqueville escreveu um monte de livros e artigos que mudaram a mente das pessoas sobre a maçonaria. Ele disse que as lojas maçônicas estavam secretamente adorando Lúcifer e planejando contra o cristianismo e a sociedade. Seus livros eram muito populares e muitas pessoas os amavam. Eles foram traduzidos em vários idiomas, e todo mundo estava falando sobre eles. Mais tarde, Léo Tocqueville disse que suas histórias não eram verdadeiras. Ele disse que só queria tirar sarro da fé católica. Mas mesmo depois que ele disse isso, muitas pessoas ainda acreditavam nas histórias. Essas histórias continuavam vivendo suas próprias vidas, com pessoas como teóricos da conspiração, escritores e apoiadores da conspiração acreditando neles. As teorias são outra fonte de mitos sobre a conexão dos maçons com o ocultismo e o satanismo. Algumas pessoas pensaram que as sociedades secretas individuais do século realmente praticavam rituais místicos e ocultos e emprestavam simbolismo maçônico. Por exemplo, a famosa Ordem do Amanhecer Dourado apareceu na Inglaterra em 1888. Ele usava ativamente elementos rituais maçônicos. Embora ele não estivesse diretamente associado à própria maçonaria, na consciência pública, essas organizações e lojas reforçaram o mito de que os maçons praticam magia oculta e ritos secretos. No século XX, a situação foi mais agravada Depois que os protocolos de livros dos anciãos de Zion foram lançados, muitas pessoas começaram a acreditar em todos os tipos de teorias da conspiração. Este documento falso fez parecer que os maçons estavam trabalhando em conjunto com uma conspiração global. Por isso, muitas pessoas começaram a ver os maçons como conspiradores secretos, e eles pensaram neles de uma maneira realmente negativa. Ao mesmo tempo, alguns governos da Europa, especialmente a Alemanha nazista, usaram esses mitos para justificar muito tratamento dos maçons. Eles disseram que os maçons eram inimigos secretos da sociedade e do Estado. Portanto, as histórias sobre satanismo e ocultismo na maçonaria nunca foram baseadas em fatos reais. Não é surpresa que haja tantos mitos sobre a maçonaria. Existem algumas razões diferentes pelas quais, mas uma grande é que existem muitos fatores diferentes que se uniram ao longo do tempo. Por exemplo, a irmandade, as lutas religiosas e políticas e as fraudes espalhadas por autores e organizações individuais. Apesar de esses mitos, as pessoas ainda estão interessadas na maçonaria. De fato, algumas pessoas estão tão interessadas que estão dispostas a olhar além dos mitos e entender a verdade. Mas, ao mesmo tempo, ainda há muitos mal-entendidos e medos em torno dele. Desde que apareceu pela primeira vez, a maçonaria atraiu pessoas que procuram melhorias e ações espirituais pessoais. A sociedade mudou muito com o tempo, e os maçons foram uma grande parte dessa mudança. Eles se tornaram importantes na política por causa das ideias da Irmandade, que são muito semelhantes aos valores da Iluminação, como liberdade, igualdade e humanismo. Um dos exemplos mais interessantes e importantes da influência da maçonaria na história do mundo foi a Revolução Americana. Muitas das pessoas que iniciaram os Estados Unidos eram membros de lojas maçônicas. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, era maçom e ele foi aberto sobre seus membros. Ele mostrou a todos que fazia parte da Irmandade ao fazer o ritual maçônico de colocar a pedra do Capitólio em 1793. Nesse dia, Washington usava um avental maçônico tradicional, e a cerimônia incluía gestos simbólicos e a leitura de textos especiais. Esses textos falaram sobre como era importante ter um novo Estado com base nas ideias de fraternidade e igualdade. Klein também era muito importante. Ele ajudou a criar a Constituição e a Declaração de Independência. Ele também aproveitou ao máximo suas conexões em grupos maçônicos franceses. Graças aos esforços gentis e ponderados de Franklin nas lojas francesas, ele foi profundamente respeitado entre os maçons europeus. Ele até se juntou ao famoso Nine Sisters Lodge, em Paris, onde foi calorosamente recebido com honras adequadas para um rei. Outro exemplo incrível de como a maçonaria influenciou a política foi a Revolução Francesa de 1789. Muitos de seus líderes eram maçons, incluindo o Conde Raboux e George Danton. O Marquês de Lafayette é um cara tão interessante. Ele era um herói de duas revoluções e uma voz realmente importante nas ideias unidas da monarquia constitucional e das liberdades civis. Também é realmente fascinante que as lojas maçônicas fossem um dos poucos lugares onde diferentes tipos de franceses pudessem se unir e falar sobre como precisavam de grandes mudanças sem se preocupar em serem punidos ou ter suas palavras censuradas. Isso teve um enorme impacto na Revolução, e é tão legal que as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade se tornaram o slogan oficial da Revolução.
A maçonaria teve um enorme impacto na história da América Latina, especialmente quando esses países estavam lutando pela independência no início do século XIX. Uma das pessoas mais importantes nesta luta foi Simón Bolívar, uma figura lendária que ajudou a libertar a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia da dominação espanhola. Bolívar ingressou no alojamento maçônico em Londres em 1803, onde conheceu pensadores europeus progressistas que eram todos sobre liberdade e igualdade. Ele então usou suas conexões maçônicas para obter o apoio de outros revolucionários em todo o continente. A América Latina se tornou um lugar onde pessoas de diferentes nacionalidades e status sociais se uniram para lutar contra o colonialismo. Graças à rede maçônica liderada por Lavard, foi formada uma coalizão de apoiadores. Os maçons também tiveram um papel fundamental na unificação da Itália. Giuseppe, o lendário herói revolucionário nacional da Itália, era um membro orgulhoso de lojas maçônicas e não hesitou em compartilhar isso com todos. Em 1864, Garibaldi foi eleito grande mestre do leste da Itália. Graças a isso, ele foi capaz de reunir diferentes grupos de revolucionários e liberais em todo o país. Há evidências de que Garibaldi e seus apoiadores usaram símbolos e rituais maçônicos para fortalecer o espírito e a unidade revolucionários. Como resultado, a Itália ganhou independência nacional e se tornou um único Estado. Os maçons também tiveram uma grande influência nos processos políticos e sociais dos séculos XVIII e XIX. Sabe-se que Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, foi iniciado no ele ingressou no alojamento maçônico em 1901. Embora ele não fosse muito ativo, seus membros mostraram a importância da maçonaria para a elite britânica. No século XIX, as lojas maçônicas britânicas eram sobre tornar o mundo um lugar melhor. Enquanto alguns teóricos da conspiração dizem que a maçonaria está controlando secretamente o mundo, é realmente sobre tornar o mundo um lugar melhor. Maçu. NRY tem tudo a ver com ideias como igualdade, fraternidade e humanismo. Os maçons desempenharam um papel enorme em muitos eventos históricos, como a Revolução Americana, a luta pela independência latino-americana e a unificação. Eles tiveram um grande impacto na história do mundo, e foram objeto de muitas teorias de especulação e conspiração desde que qualquer um se lembre. Desde o início, eles estiveram no coração de algumas teorias da conspiração bastante loucas sobre um global. A conspiração dos maçons surgiu após a Revolução Francesa. As mudanças radicais do século XVIII deixaram muitos se perguntando: o que causou uma revolta tão dramática? As pessoas se voltaram para razões históricas difíceis e a influência de certas forças secretas para explicá-lo. Naquela época, nasceu uma versão popular desta explicação. Augustin Barre, em suas Memórias de Livro dos Jacobins, afirmou que a Revolução era o resultado de uma conspiração consciente dos maçons, figuras da Iluminação e Jacobins. Barre argumentou que as lojas prepararam especialmente a Revolução. Sentimentos. Para destruir instituições tradicionais de poder e religião, um best-seller e suas teses se espalharam rapidamente pela Europa. Isso formou uma imagem estável dos maçons como revolucionários e conspiradores. O próximo episódio significativo na história dos mitos maçônicos foi a farsa sensacional. Léo Taxil, um ex-anticlericalista que havia retornado ao catolicismo, decidiu desacreditar os pedreiros. Ele os apresentou em seus livros como satanistas e adoradores de Lúcifer. Ele inventou a organização secreta Palladium, supostamente pegando: é como todas as poças do mundo uniram forças. Estou totalmente cativado pelos contos místicos do enigmático Táxio. Até o Vaticano levou suas histórias a sério e as imprimiu em grande número. Mas, como isso acontece frequentemente, a verdade saiu em 1897, quando o próprio Taxil admitiu que tudo era uma grande ilusão. Ainda assim, o dano à reputação da maçonaria já havia sido causado, e o público tinha uma imagem duradoura de maçons satanistas. No início do século XX, outra ideia semelhante havia surgido. Os anciãos de Zion foram tão gentis de compartilhar seu protocolo com o mundo, e é realmente interessante. Este documento falso descreveu um programa secreto para governar o mundo. Conspiradores judeus e maçônicos queriam destruir as monarquias tradicionais e estabelecer seu governo. O documento foi oficialmente reconhecido como falso em 1921, mas foi usado por vários movimentos antissemitas e antimaçoníacos, incluindo propaganda nazista. Isso fez as pessoas pensarem ainda mais que os maçons eram uma organização secreta tentando controlar o mundo. A ideia de uma liderança maçônica mundial unificada, também conhecida como governo mundial, é realmente interessante. É importante entender que as lojas maçônicas sempre foram independentes e autogovernadas.
Eles não tiveram um único líder internacional supervisionando tudo. Em vez disso, grupos maçônicos mantiveram sua autonomia, o que às vezes leva a diferentes visões e interesses. Isso torna difícil imaginar um governo maçônico global que possa coordenar tudo. É importante entender que a ideia de que os maçons estavam por trás de toda a revolução não é realmente baseada em fatos históricos. Enquanto muitas figuras revolucionárias eram membros de lojas, isso não significa que os pedreiros estivessem puxando as cordas. Essas lojas eram lugares onde as ideias podiam florescer e serem discutidas abertamente. Mas as revoluções reais foram sempre motivadas pelas pessoas envolvidas, não por qualquer planejamento central da sede. É interessante notar que, entre os maçons, você pode encontrar revolucionários e conservadores. O que é realmente fascinante é que ambos se opuseram fortemente a qualquer lei. Mudanças, por exemplo, durante a Revolução Francesa. Você sabe, a razão pela qual tantas pessoas acreditam em teorias da conspiração sobre os maçons é realmente bastante simples. É natureza humana procurar explicações simples quando estamos tentando entender os complexos eventos históricos. Preferimos acreditar em uma única força oculta, em vez de reconhecer a natureza caótica da história humana. E a maçonaria, com sua proximidade e rituais misteriosos, é ideal para isso. Não é surpresa que na Europa, a maçonaria se tornasse objeto de teorias da conspiração e suspeita logo após as principais revoluções na Rússia. A história dos maçons russos é realmente interessante. Eles nunca criaram governos secretos ou ficaram atrás de guerras de massa. De fato, no século X, os pedreiros russos estavam intimamente associados aos círculos esclarecidos da sociedade. Eles frequentemente ocupavam o cargo de líder da União Soviética ou altas posições na corte imperial. Mas o relacionamento dos monarcas russos com a maçonaria mudou dependendo da personalidade do imperador e do clima político. A bela atmosfera serena do campo foi onde a maçonaria chegou à Rússia durante o tempo de Pedro, o Grande. Começou a se espalhar durante o governo de Caterine II, especialmente na segunda metade dos anos 1600. A própria imperatriz Caterine nunca fez parte das lojas maçônicas, e ela tinha algumas reservas sobre elas. Mas entre seu círculo interno, havia muitos pedreiros de alto escalão que tiveram um grande impacto na vida pública e cultural. Um dos maçons mais influentes do tribunal foi o príncipe Alexander. Mikhailovich Golitsyn era um homem muito importante. Ele tinha alguns grandes empregos no governo e a imperatriz realmente confiava nele. Ele fazia parte do trabalho do alojamento e ajudou a espalhar ideias educacionais na sociedade russa. Naquela época, a melhor e mais brilhante sociedade russa se reuniu em lojas maçônicas. Essas lojas incluíam aristocratas, dignitários, escritores e intelectuais influentes. Uma das lojas russas mais famosas e respeitadas foi o Detri Stars Lodge, criada em São Petersburgo. Abrigava alguns dos indivíduos mais estimados da Rússia, incluindo o jornalista e editor Nikolai Ivanovich Novikov, o respeitado senador e político Ivan Filelagin e o renomado escritor Alexander Nikolaevich, e mais um escritor Alexander Nikolaevich. Um aspecto verdadeiramente notável dos maçons russos foi o compromisso deles em promover o crescimento espiritual e moral da sociedade. Os amantes estavam profundamente comprometidos em ajudar os outros. Eles abriram casas e bibliotecas de impressão, publicaram revistas e livros e compartilharam as ideias de autodesenvolvimento moral, iluminação e serviço público. Uma das histórias mais inspiradoras do impacto dos maçons na Rússia é a de Nikolai Ivanovich Novikov, um forte defensor do movimento Iluminismo. Ele abriu uma casa de impressão e começou a publicar revistas e livros, espalhando as ideias de Novikov e outros filósofos franceses para a Rússia. Esses livros, que falaram sobre economia, foram publicados muito e disseram coisas boas sobre essas atividades. Eles pensaram que poderiam ajudar a ensinar a sociedade. Mas logo, música começou a se preocupar com as lojas maçônicas. O VLA foi controlado de perto por Aprox. Em 1796, a atitude do trono russo em relação à maçonaria mudou muito. Paulo foi cauteloso com qualquer organização secreta porque estava preocupada com o fato de eles ameaçarem seu domínio e ordem política. Ele também tinha medo das ideias revolucionárias da Revolução Francesa, então proibiu todas as atividades maçônicas. Em 1798, houve uma proibição de pedreiros que eram realmente rigorosos. Esses eram caras que estavam em posições de alto escalão, mas então eles tiveram que dizer publicamente que não faziam mais parte de quaisquer lojas. Se não fizeram, houve algumas consequências bastante sérias, como ser enviado ou até perder suas propriedades.
Isso não era apenas uma formalidade, no entanto. Foi um problema real para muitos pedreiros russos que foram enviados e privados de seus grupos e lugares foram fechados, e as editoras que trabalhavam com os grupos maçônicas também foram fechadas. Livros e revistas que foram impressos com ideias maçônicas foram destruídas ou paradas. Foi o que aconteceu com a maçonaria na Rússia no século XV. É como os altos e baixos das marcas de calçados, especialmente por causa das tendências. O movimento sob Catarina, o Grande, era uma época em que os maçons poderiam compartilhar suas ideias mais livremente. Mas então, sob Paulo I, eles foram infelizmente proibidos e enfrentaram alguns desafios. Isso interrompeu suas atividades sociais e mudou o curso da maçonaria russa. Mas, embora suas ideias não tenham sido tão frequentemente compartilhadas durante esse período, o impacto que eles tiveram na sociedade ainda era significativo. Eles continuaram vivendo no ambiente intelectual russo, que inspirou a próxima geração de figuras culturais e políticas. Depois de ser ilegal por um longo tempo, a maçonaria na Rússia foi finalmente proibida e teve que se aprofundar no subsolo. Não foi até Alexander que cheguei em 1801 que a maçonaria russa experimentou uma nova, embora de curta duração. Revival, o imperador era um mestre da maçonaria e, nos primeiros anos de seu reinado, a maçonaria mais uma vez se tornou importante para o PAB. Lick teve um grande impacto na cultura. Durante esse período, as lojas se tornaram lugares onde muitos escritores e publicitários conhecidos, que moldaram a literatura russa e a opinião pública, foram atraídos para ingressar. Pensamentos da vida o século inteiro. Pela primeira vez, estamos muito satisfeitos em compartilhar o comentário de Akim Mihai. Karamzin, o maior historiador e escritor russo. O autor da história fundamental do Estado russo, Karamzin não escondeu sua participação em lojas maçônicas. Ele participou ativamente de suas atividades e encontrou inspiração nas ideias da Irmandade. O Círculo de Karamzin é uma leitura realmente interessante. Tem reflexões históricas e filosóficas sobre moralidade, humanismo e destino da Rússia. Você pode encontrá-los em suas obras históricas e literárias. A inteligentsia russa do século X foi particularmente atraída pelas ideias maçônicas do humanismo e da perfeição moral. Alexander Sergeyevich Pushkin era um deles. Ele não era oficialmente membro das lojas maçônicas, mas estava intimamente ligado às pessoas que eram. As ideias maçônicas tiveram um grande impacto na visão de mundo do poeta e podem ser vistas em seu trabalho. Ele tinha um relacionamento especial com os decembistas, alguns dos quais eram maçons, e isso ajudou a moldar suas ideias. Ele era um grande defensor de visões liberais, e você pode ver isso em sua poesia. Está cheio de pensamentos sobre liberdade, moralidade e o papel do indivíduo na história. Essas eram todas as coisas que estavam sendo faladas muito em grupos maçônicos naquela época. Outra pessoa importante na cultura russa que fazia parte da maçonaria foi Alexander Fedorovich Labzin. Ele era um filósofo, escritor e editor que realmente pressionou pela ideia de melhoria moral. Na década de 1810, ele iniciou um diário chamado Zion Messenger, que se tornou um centro realmente importante para a vida espiritual da sociedade russa. A revista publicou artigos filosóficos, traduções de pensadores estrangeiros e materiais diretamente relacionados à filosofia maçônica. Foi um enorme sucesso. Ele realmente trabalhou para espalhar as ideias de autodesenvolvimento moral e serviço público para a elite russa. Mas após a revolta de dezembro em 1825, o governo de Nikolai começou a pressionar as lojas maçônicas. As autoridades viram essas lojas como lugares onde as pessoas pensavam livremente, e estavam preocupadas com o fato de as lojas serem uma ameaça à monarquia. Por muitos anos, o Comp Comuns existia na Rússia exclusivamente no subsolo. Ele perdeu muita influência e parou de operar abertamente. Mas houve um breve renascimento da maçonaria no início do século XX, quando vários movimentos sociais e intelectuais se tornaram ativos novamente na Rússia após a Revolução de 1905. Lojas reaparecidas em Sent. Petersburgo, Moscou e o resto do Império Russo. Após a Revolução de Outubro de 1917, o novo governo soviético fez algumas mudanças. As organizações maçônicas foram proibidas porque eram consideradas antissoviéticas e burguês. Isso forçou muitos maçons a deixar suas casas. Eles foram para outros países, especialmente a França e outros países europeus. Nesses países, os maçons russos trabalhavam para manter vivos as tradições de suas fraternidades. Eles criaram novas lojas maçônicas russas em Paris e outras cidades europeias.
Lojas nas quais muitos representantes proeminentes da cultura russa e da inteligentsia imigrantes eram membros. No entanto, devido ao isolamento da pátria, a perda de influência sobre o que está acontecendo na Rússia soviética e a partida gradual da geração mais velha da imigração russa, o movimento maçônico recusou gradualmente na União Soviética ao longo do século XIX. A maçonaria permaneceu sob proibição completa. Foi apenas no final do século XIX, na era de perestroika, que as coisas começaram a mudar. Depois que a URSS se desfez, houve esforços para trazer as lojas maçônicas de volta à Rússia em um novo ambiente político e social. Mas a antiga influência e o apoio não estavam mais lá. Agora, a maçonaria não é apenas uma coisa antiga do passado. É uma coisa viva. Grupos maçônicos estão por todo lado, fazendo muito bem social. Mas ainda existem muitos mitos sobre eles. Então, o que é essa irmandade hoje e qual é o seu papel real? Fico feliz em lhe dizer que, de acordo com as últimas estimativas, existem cerca de 6 milhões de maçons no mundo hoje. O IO tem o maior número de maçons que vivem nos Estados Unidos, onde mais de 2 milhões de pessoas são membros do TH. E alojamento. A maçonaria americana é particularmente ativa nos Estados Unidos. As lojas maçônicas se envolvem em atividades públicas, realizam eventos oficiais e até organizam excursões para suas publicações históricas para o público em geral. Grã-Bretanha, onde existem cerca de 200, é maravilhoso ver tantas pessoas aqui. As organizações maçônicas também são muito ativas aqui e estão fazendo grandes coisas. Eles publicam abertamente as listas de membros, realizam eventos de caridade e apoiam muitas causas. A maçonaria tem uma longa e rica tradição na Europa Ocidental, e é maravilhoso ver tantas pessoas envolvidas. Na França, por exemplo, existem cerca de 150 mil pedreiros, e na Alemanha, existem cerca de 100. Houve um grande salto em novos membros nos últimos anos, especialmente entre pessoas de meia idade e tipos criativos na Europa Oriental. As organizações maçônicas podem ser pequenas, mas estão voltando após a queda da URSS e do Bloco Socialista. Hoje em dia, você pode encontrar lojas maçônicas em quase todos os países da região. Então, o que exatamente essas lojas fazem hoje em dia? Bem, primeiro, a maçonaria ainda tem as mesmas coisas que sempre foram. Ainda existe em vários países da região. Ainda é uma comunidade onde as pessoas podem ter conversas abertas e respeitosas sobre tópicos morais, filosóficos e intelectuais. Os maçons se reúnem regularmente para fazer rituais e discussões, estudar obras filosóficas e explorar documentos históricos. Hoje, porém, suas discussões estão abertas, então não há tantos mitos por perto. Hoje em dia, o foco principal dos pedreiros é a caridade e o serviço social. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, os maçons dão dezenas de milhões de dólares a cada ano. Fico feliz em dizer que os pedreiros estão fazendo muito para ajudar. Eles estão generosamente doando dinheiro para pesquisas médicas, hospitais infantis, programas educacionais e universidades em todo o mundo. Eles também estão ajudando projetos sociais. Por exemplo, as organizações maçônicas financiam hospitais, ajudam crianças com doenças graves e organizam clínicas e programas gratuitos para ajudar os pobres em alguns países, como os Estados Unidos. Hospitais maçônicos e centros médicos são considerados entre os melhores em termos de serviço e assistência médica. Outra atividade importante dos pedreiros modernos é apoiar a educação. As lojas da cultura são o tipo de lugares que realmente se preocupam com a educação. Eles patrocinam as escolas e oferecem bolsas de estudo a estudantes que mostram talentos reais. Eles também trabalham duro para preservar nossa história e proteger nossos monumentos arquitetônicos. No Reino Unido, os pedreiros estão sempre dando muito dinheiro para restaurar edifícios históricos. Esses edifícios são importantes não apenas para a Irmandade, mas para todo o país. Eles são um símbolo de nossa herança cultural e nacional. Os maçons de hoje são muito diferentes daqueles no passado. Eles decidiram que a maçonaria não é sobre política. As lojas são lugares onde nos reunimos como uma comunidade. Respeitamos as opiniões e valores um do outro e estamos comprometidos em manter a harmonia em nosso grupo. Isso significa que, para manter a paz e evitar desacordos, não falamos sobre tópicos políticos ou religiosos durante nossas reuniões. Nossos líderes estão lá para nos guiar, garantindo que nossa influência na política e na tomada de decisões permaneça mínima e positiva. Estamos fazendo tudo o que podemos para voltar ao nível em que estávamos antes.
Sabemos que, embora as lojas modernas sejam abertas e transparentes, algumas pessoas ainda têm muitos mitos e desconfiança com a maçonaria. Eles estão acostumados a ver motivos ocultos e objetivos secretos, mas somos uma organização pública com viés filosófico destinado principalmente ao autodesenvolvimento moral. A assistência mútua é uma grande parte do que os maçons modernos fazem. Eles estão sempre conversando sobre seus objetivos, compartilhando informações sobre membros e eventos e tentando manter uma imagem pública positiva. Razia, mitos seculares e especulações sobre a maçonaria são um tópico de estudo dos historiadores há muito tempo. É também um tema popular no cinema moderno, literatura e até videogames. Não é surpresa, então, que os maçons se tornaram um tema central ou um elemento importante da trama em tantas histórias. Os rituais secretos, símbolos incomuns e séculos de história são uma grande parte do que torna os maçons tão interessantes para o público em geral. Um dos exemplos mais famosos dessa influência cultural foi o livro do americano John Brown, Gato de Da Vinci. É um escritor que realmente gosta dos segredos da Igreja Católica e das sociedades associadas a segredos místicos antigos. Ele gosta de maçonaria, que escreveu um livro sobre isso e se tornou um dos tópicos mais populares do início do século XX. O Símbolo Perdido já está fora, e é uma ótima leitura. Esses livros são sobre maçons e suas lendas. A Irmandade é mostrada como um protetor de segredos e conhecimentos antigos que tem um grande efeito nos eventos mundiais. Embora o autor possa exagerar e fantasiar um pouco, esses tipos de livros tiveram um grande impacto em como as pessoas veem a maçonaria, tornando um tópico de discussão. É tão interessante ver como as pessoas de todo o mundo estão interessadas neste tópico. Por exemplo, você já ouviu falar dos famosos tesouros de filmes da nação com Nicolas Cage? O enredo é baseado na busca de conhecimentos e valores secretos protegidos pelos maçons por séculos. Não é apenas uma aventura fascinante de sucesso de bilheteria, mas também mostra os maçons como portadores de valores importantes. Valores históricos e culturais. Embora o filme em si não afirme ser 100% historicamente preciso, ele desempenhou um papel importante ao compartilhar a bela imagem da maçonaria com o público em geral. Além dos livros de Dan Brown, existem dezenas de romances onde a maçonaria desempenha um papel fundamental. Um dos exemplos mais impressionantes, este é o livro do escritor italiano Umberto Eco. O Pêndulo de Foucault é um romance profundo e intelectual. As sociedades maçônicas e ocultas estão no centro da história, que analisa o tópico da fé e seu impacto na sociedade. Os videogames também usam a imagem dos maçons. A famosa série de jogos do Assassin's Creed aborda diretamente o tópico das sociedades secretas. Os Illuminati e os maçons são retratados como participantes em uma idade. Os jogos de conflito antigos são tão populares. Suas histórias são baseadas em teorias alternativas de história e conspiração, e elas tiveram um grande impacto em quantas pessoas pensam em maçons, especialmente pessoas mais jovens. Embora as parcelas sejam totalmente inventadas, elas inspiraram toda uma geração de fãs que estão realmente na história da fraternidade e seus mistérios associados à maçonaria. É importante observar que, embora a imagem dos maçons seja usada em toda a nossa cultura, ela nem sempre funciona a seu favor. Livros, filmes e jogos às vezes entendem que os fatos e a natureza da maçonaria estão errados, o que pode fazer parecer algo diferente do que realmente é. Mas, pelo lado positivo, a história da maçonaria inspirou muitas pessoas a aprender mais sobre isso. É importante entender a diferença entre ficção e realidade. A maçonaria tornou-se um símbolo bem conhecido na cultura popular dos segredos do conhecimento antigo e dos rituais misteriosos. As pessoas estão realmente interessadas em maçonaria e desperta muitas conversas e discussões. Também faz as pessoas pensarem em história, moralidade e espiritualidade. Mas a grande questão é, o que exatamente é a maçonaria? Influência na cultura popular. Ainda hoje, a maçonaria continua sendo parte da história viva da humanidade. Esta é a nossa jornada para o mundo misterioso e interessante da maçonaria. Cobrimos sua história, mitos, impacto na política e na cultura, e espero que pudéssemos separar a realidade da especulação. Muito obrigado por assistir. Certifique-se de ficar atento, e vejo você na próxima palestra.